Nesse ano aqui de 2019, eu refiz a vinheta que eu uso nos tutoriais. Eu espero que você tenha notado isso. Eu tô falando tipo as mulheres, sabe quando fazem o cabelo? Amor, você não reparou nada em mim? E nessa vinheta eu criei um background animado no cinema 4D. Bem simples, mas muito charmosa. Quer aprender a fazer isso? Eu espero que a sua resposta seja sim, porque senão todo o trabalho investido nesse vídeo vai ter sido em vão. Mas vamos imaginar que sim, você diz que sim, que você quer aprender a fazer isso. Então, vamos começar. Eu vou ser bastante sincero com você dizendo que eu acho o resultado final desse tutorial aqui muito da hora. E você vai ver que mesmo sendo muito da hora, é muito simples de ser feito, então vamos lá. Pequeno detalhe muito importante antes de começar, se você não sabe começar no cinema 4D, eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre exatamente como começar no cinema 4D. Tá aparecendo aí em cima no card, é só você clicar lá para assistir esse vídeo, tá? Se você não sabe nada sobre o cinema 4D, assiste esse vídeo primeiro, depois você volta para esse aqui, pra gente fazer esse background quadriculado. Vamos lá. Na parte superior, clica aqui no cubo azul. Essa vai ser a estrutura mais base para a gente fazer todos aqueles quadriculados ali se mexendo. Com esse cubo selecionado, é só clicar em cima dele, ele fica ativo, ou seja, já fica selecionado, e no painel de Attributes, na aba de Objects, nós vamos mudar todos os sizes aqui, ó, ao invés de 200, é só mudar o valor, clique e arrasta aqui, ó, coloca 50, vai para o outro aqui, ó, 50 e 50. Com isso a gente faz um cubinho menor. Poxa, é realmente necessário fazer um cubo ficar tão pequeno? Não, poderia ser com um cubo grande, mas é que os valores que eu vou colocar aqui estão se baseando num cubo menor, porém o efeito também funcionaria num cubo maior. Uma vez que você já entendeu isso, vamos lá. Na parte superior, clica aqui ó, em MoGraph e eu vou clicar em Cloner. O Cloner faz cópias dos objetos, então aqui no painel de Objects eu preciso arrastar o cubo em cima do Cloner. Vamos lá, clica, segura e arrasta e solta em cima. Quando eu faço isso, parece que ele criou um tipo de um cubo meio esticado, mas na verdade ele criou 3 cubos no total. Vamos fazer o seguinte, vamos configurar isso aqui. Clica no Cloner para ele ficar selecionado e no painel de Attributes você vai vir na aba de Object. Em Object nós vamos mudar algumas coisas muito importantes, como por exemplo Mode. O Mode é a maneira como os clones vão ser feitos. Então aqui eu posso colocar a opção de Grid Array. O Grid Array cria um tipo de grade. Então ele vai criar alguns clones no eixo X, outros no eixo Y e outros no eixo Z. Quase falei errado com trava-língua. Difícil falar isso, mas você entendeu, né? Ó, criou vários cubinhos. E aqui, abaixo, neste Mode, nós temos algumas opções como Count. Um Count é quantos quadradinhos eu vou ter no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Nesse caso, eu vou colocar valores aqui ó, de 15 no primeiro, no segundo valor eu vou colocar 10 e no último eu vou colocar 1. Por que 1? Porque eu não quero mais do que uma cópia no eixo Z. O eixo Z é esse eixo aqui de profundidade. Ó. Eu só quero 1. 1 é o mínimo que eu preciso, então eu vou colocar só 1. Quando eu faço isso eu tenho milhares de cubos amontoados, por isso que ficou esse bloco, né? Que parece uma parede bem grossa, mas não é, porque tem vários cubos ali amontoados. O que nós vamos fazer agora é mudar essa opção de size. O size, quanto mais você aumenta, ó, você aumenta a distância entre os cubos. E agora nós podemos perceber né, que no eixo X ó, eu já tenho uma quantidade de cubos. Aqui eu vou colocar um valor de... vou colocar 700. E do lado aqui, ó, o valor de onde eu tenho 200, né, que é o segundo valor, eu vou colocar o valor de 450. Quando eu faço isso, ainda não dá para se perceber muita coisa. Para visualizar mais fácil, faz o seguinte. Aqui na tela, na parte superior, você vai clicar em Display. Em Display, ó, você coloca Grid Shading Lines. O Grid Shading Lines mostra as linhas de construção dos cubos. Então fica mais fácil agora de entender, tá vendo? Eu não tenho uma parede, um bloco, né? Eu tenho vários cubinhos que estão bem próximos uns dos outros. Vamos fazer o seguinte agora, hein? Vamos aplicar alguns materiais para dar uma diferença aqui, né? Para alguns cubos ficarem pretos e outros ficarem brancos, porque do jeito que tá muito sem graça. Então na parte de baixo aqui, eu ia falar na parte superior, desculpa. Na parte inferior, eu tenho essa aba que corresponde à aba de materiais. Quando você clica 2 vezes aqui, ó, eu crio um material que por padrão é essa cor meio cinza, meio sem graça, né? Mas enfim, você vai fazer o seguinte, clica 2 vezes em cima do material mesmo aqui, ó, em cima dessa bolinha. Vai abrir essa tela. Ai, meu Deus, outra tela, que coisa complicada. Não é complicado não, relaxa, é muito fácil. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu tenho várias propriedades que eu posso alterar desse carinha, né, desse material que eu tenho. E aqui em cima eu tenho a prévia. Então se eu aplicasse esse material aqui numa bolinha, ele teria exatamente essa sensação aqui, esse tipo de aparência.
sequência. O que nós vamos fazer é o seguinte, do lado esquerdo você vai desativar Color e vai desativar Reflectance. É só clicar para desativar. Quando fazemos isso, temos essa bola preta. Mas calma, vamos resolver isso. Aqui eu tenho Luminance. Você vai ativar o Luminance. Quando você clica em Luminance, né, para ativar, automaticamente você fica clicado nele. Ó. O que é o Luminance? É uma característica que se parece com a nossa, difícil falar isso, né? Que parece com a característica de Color. Agora eu falei direitinho. O Color nada mais é do que a cor do objeto. Só que o Luminance também é uma cor. Só que é uma cor que não é influenciada por tons de sombra. Então é como se fosse uma luz própria do objeto. Por isso que a gente está fazendo Luminance. Uma vez que você ativou Luminance e está nas opções de Luminance, poxa, como é que eu sei se eu estou em Luminance? Só olhar aqui em cima, ó. Você clica em cima de Luminance e aqui vai ficar o nome da aba que a gente está trabalhando, que no caso é Luminance. Em Luminance você vai fazer o seguinte, hein? Você vai clicar aqui, ó, nessa setinha do lado de Texture e a gente vai mudar a opção. Aqui você poderia deixar a Luminance do jeito que está, com essa cor branca, mas vamos deixar isso aqui mais interessante. Então, clicando nessa setinha, você vai vir aqui, ó, nessa opção de Sketch and Tune. Sketch and Tune tem um tipo de característica específica do resultado final dele. A gente vai colocar essa opção de Cell. Quando faz isso, ele aplica, né, esse tom meio azul, essa coisa meio estranha. Então você vai clicar aqui ou aqui para entrar nas opções e poder alterar essas cores. Então vamos entender a estrutura, hein? Eu estava em Luminance eu apliquei esse Cell, né, que é o nome dessa função específica, e agora eu entrei nesse Cell, né? É um Cell, mas não tem nada a ver com celular, hein? Essa piada ficou horrível, né? Vamos continuar. Aqui eu tenho inicialmente três cores que vão influenciar o meu objeto quando eu aplicar este material nele. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessas, que é isso aqui? Uma setinha, né? Esse slidezinho, essa setinha, clica, segura e arrasta, ó, e você vai puxar para baixo. Quando eu faço isso, eu estou eliminando essa cor. Poxa, professor, mas estava tão bonito. Então eu sei, mas relaxa, vamos continuar. Aqui eu vou clicar duas vezes neste primeiro aqui, tá vendo? Que é o azulzinho mais claro. Clicou duas vezes, vai abrir essa tela onde eu posso escolher uma cor. Eu posso deslizar aqui na parte superior, escolher qualquer cor. Na parte de baixo eu posso escolher a intensidade dessa cor. E na última eu posso escolher o quanto de iluminação essa cor vai ter, né? Quanto mais para a esquerda, mais escuro. Quanto mais para a direita... Eu falei certo isso? Quanto mais para a esquerda, mais escuro. Quanto mais para a direita, mais claro. Eu vou colocar um tom aqui de quase branco, tá? O branco total nunca é muito legal porque às vezes ele estoura, ele perde definições, mas deixa aqui quase branquinho, ó. E eu vou clicar em OK. Lembrando que poderia ser qualquer outra cor, não se fixe a essa cor que eu estou colocando, qualquer cor seria legal. O importante é você usar tons parecidos. Por exemplo, aqui eu coloquei esse cinzinha bem claro. Eu vou clicar duas vezes nesta setinha aqui agora, e ao invés desse cinza bem claro, eu vou colocar um cinzinha um pouquinho mais escuro, por exemplo esse. Eu vou dar um OK aqui, olha só. Então eu tenho dois tons, um tom mais clarinho, né, quase branco, e um tom quase branco também, só que um pouco mais escuro daquele que já é quase branco. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa tela do material, porque eu já configurei o materialzinho. Vamos fazer o seguinte, nós vamos arrastar este material aqui, ó, e vamos jogar ele no cubo. É isso mesmo, ó. Clique em cima do material, segura e arrasta e solta lá no cubo. Vamos lá. Clica, segura, arrasta, soltei. Quando eu faço isso, você percebe uma leve diferença aqui, ó, no que eu tenho na minha imagem. Se eu pressionar Ctrl R para renderizar, ele está com esse bloco totalmente branco. E eu sei que até agora não está nem um pouco interessante isso, né? Então apertei Ctrl R, vou pressionar ESC para sair fora. O Ctrl R me mostra a imagem final desse projeto, que está uma porcaria. Então a gente vai ter que resolver mais algumas coisinhas. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, aqui, ó, no painel de Objects, eu vou clicar em cima do cubo e vou duplicá-lo. Para isso você tem duas opções. Ou você clica no cubo, pressiona Ctrl C, Ctrl V e ele vai criar este novo cubo aqui em cima, ó, e a gente arrasta ele em cima do cloner para ter dois. Ou uma segunda alternativa, ao invés de fazer Ctrl C, Ctrl V, você segura a tecla Ctrl e você arrasta esse cubo um pouquinho para cima. Entre aqui, ó, o cubo e o cloner, ó. Segura o Ctrl e solta um pouquinho para cima. Pô, professor, eu preferi a primeira alternativa, não tem problema. Pode ser que você preferir. Ctrl C, Ctrl V e joga dentro do cloner, ou essa segunda opção que eu coloquei, que é um pouco mais rápido, mas pode parecer um pouquinho mais complexo, não é? Vamos fazer o seguinte. No painel de materiais aqui, ó, a gente vai perceber que quando eu faço isso, eu já tenho dois materiais diferentes.
eu vou clicar nesse segundo material. Se você não tiver dois materiais, não tem problema. Clica no primeiro, vou te mostrar. Vou clicar no primeiro aqui que eu tenho, vou deletar. Vou clicar nesse material que eu tenho, vou pressionar Ctrl C, Ctrl V. O material que eu colei, no caso, né? Que palavra difícil, eu copiei e colei. Esse que eu colei vai ficar mais à esquerda. Então clica duas vezes nele e nas opções dos materiais a gente vai clicar em Luminance de novo. Dessa vez eu não vou colocar esse tom de branco, porque não faria sentido ter dois objetos que têm as mesmas cores, eu preciso mudar isso. Então em Luminance, clique em cima daqui ou daqui para acessar as opções. E eu vou trocar as cores, vou clicar duas vezes no primeiro slide, vou colocar uma corzinha, um cinzinha um pouco mais escuro e nesse segundo aqui, ó, eu vou colocar um cinzinha que na verdade é quase um preto, né? Olha lá, são duas cores, então eu tenho isso. Um tom de material um pouco mais para branco e um outro mais para preto, para dar um contraste mesmo, né? Parecer uma coisa mais xadrez. Vou fechar essa telinha e vou arrastar esse material preto, ó, clica nele, segura e arrasta e solta não em cima do cubo 1, você vai soltar em cima desse material branco que está no cubo 1. Aham, olha só que maravilha. Olha só que legal. Já tenho aí essa sensação de quadriculado, de xadrez, né? Onde eu tenho esses objetinhos. Se a gente pressionar Ctrl R, é isso que a gente tem. Olha só que legal. Eu não tenho tons, eu não tenho a sensação de iluminação, de sombras, eu não tenho. Por ter usado um material Luminance, eu já tenho essa sensação ou totalmente branco ou totalmente esse tomzinho meio de cinza escuro. E aí eu sei que você vai falar, poxa, peraí, você faz a gente entrar no material, vai em Luminance, coloca esse material céu, escolhe duas cores e só tem uma cor para cada material? Você é louco? Eu sei, calma, falta uma última parte que é onde você vai ter a sensação muito legal do que acontece aqui. Então vamos lá. Na parte superior, clique em MoGraph. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Na verdade, antes de MoGraph, deixa eu te explicar um detalhe muito legal. Aqui no painel de Objects, deixa o Cloner selecionado. Com ele selecionado, agora sim vai em MoGraph, Effector e a gente vai nessa opção chamada Shader. O que acontece aqui inicialmente é que fica horrível, mas vamos lá que a gente vai configurar isso. O importante é você saber que quando a gente deixa o Cloner selecionado e eu clico em MoGraph, Effector e clico em qualquer um, este qualquer um que eu clico, ele vai ficar associado ao Cloner. Então, como o Cloner estava selecionado, automaticamente eu cliquei em Shader e o Shader já influencia o Cloner. Agora nós temos que configurar o Shader, então vamos lá. Com o shader, não aguento mais falar essa palavra, com o shader selecionado, vem aqui no painel de Attributes, na aba de Parameter. Em Parameter, eu tenho maneiras de como o shader vai influenciar o que eu tenho no Cloner. Vamos entender essa estrutura. Eu tenho dois cubos. O Cloner está duplicando esses cubos para mim na tela. E o shader está fazendo modificações em alguma propriedade do cubo. Poxa, alguma propriedade? Como assim? Do que você está falando? Aqui é o seguinte, eu não tenho opções de posição, escala e rotação. Se eu desmarcar escala, você percebe que não acontece nada. Se eu marcar posição e mudar o valor aqui da posição, ó, você percebe que eu estou interferindo nas posições dos objetos. Então aqui o que a gente vai fazer é, eu vou ativar só posição, não deixa ativado a escala, tira a escala, eu vou só ativar a posição e eu vou mudar o valor de PZ, que é a posição em Z, para menos 150. Ainda não está interessante. Vamos lá. Aqui ainda em Shader, eu vou vir na aba de Shading. O Shader, ele é um efeito que modifica o que eu tenho no Cloner, não só no Cloner, mas outros objetos também. Mas nesse caso, ele está modificando o Cloner. E ele modifica por tons. Então aqui dentro de Shading, eu tenho Shader. Em Shader, eu vou clicar nessa opção do lado e vou colocar a opção aqui de Noise. Olha só a diferença do que eu tenho já. O que acontece é o seguinte, o shader, como eu disse, são tons, são nuances, variações entre preto e branco. O noise tem essa sensação aqui, tá vendo? De uma granulação meio desfocada. E o que acontece é o seguinte, de acordo com essas cores preto e branca, eu vou ter mais ou menos daquela mudança que eu coloquei na opção de parâmetro. Lembra que eu coloquei? Eu quero que a posição em Z se movesse menos 150. Então o que acontece é que é como se você projetasse essa imagem, então o que eu tenho aqui, ó, é como se estivesse sobre a minha imagem aqui, e nos locais onde eu tenho branco, eu tenho a minha imagem indo um pouco mais para cima, né, os quadradinhos indo para cima. Onde eu tenho já as opções mais
preto, eu tenho objetos indo mais para dentro da imagem. Mais ou menos essa sensação que a gente tem no shader. E aí o legal do shader é que automaticamente ele já fica animado. Só você fazer o seguinte, ainda em Shading, clica ou aqui nessa opção para entrar dentro da propriedade do Noise. E aí, ó, eu tenho algumas opções aqui embaixo. Essas opções aqui são meio malucas, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque demoraria muito mais para explicar neste vídeo, mas a única coisa que você vai fazer aqui, ó, é o seguinte, você vai mudar essa opção de Animation Speed. Aqui é o quanto de velocidade você quer que estes cubinhos fiquem se mexendo. E o legal é que agora você pode simplesmente clicar aqui em Play. Quando você clica em Play, olha só que legal. Os cubinhos já têm uma certa velocidade. Então o shader já faz isso. A gente usou o Noise. O Noise faz essa variação. Onde eu tenho esses pontinhos, as partes mais brancas, né? Eu tenho os cubinhos vindo para frente. Onde eu tenho as partes mais escuras, eu tenho os cubinhos indo para trás. Por eu colocar essa opção de Animation Speed, eu estou dizendo para ele, olha, você vai ter uma velocidade 2. Se eu colocar velocidade 5, fica mais rápido. Se eu colocar velocidade 50, fica uma coisa maluca. Nossa, eu quase tive um treco. É tanto movimento que eu fiquei quase louco. Então beleza, eu vou colocar só 2, porque eu acho que fica uma sensação bem bonitinha, bem suave. Ó. Tá vendo? Já tem uns cubinhos mexendo ali na tela de uma forma muito bonitinha. E você tem também uma opção embaixo chamada Loop Period. O que é isso? Olha aqui na minha timeline. A minha timeline, por padrão, ela tem 3 segundos. Tá? Esses 3 segundinhos. Pode ser que para você tenha outros valores, não esteja 3 segundos, talvez esteja em frames. Mas não importa, o padrão do cinema 4D são 3 segundos. E aí, quando a gente assiste, ó, tá vendo que aqui eu tenho a minha agulha, que é o tempo onde eu estou. Quando essa agulha chega no fim, automaticamente o que ela faz? Volta para o início. Só que quando ela faz isso, percebe-se um tranco, ó. Tá vendo? Não é um movimento suave, o movimento não continua bem, ele faz uma leve mudança, uma parada meio estranha. Para resolver isso, aqui dentro das opções do Noise, que a gente estava, debaixo aqui desse Animation Speed, eu tenho o Loop Period. Então eu vou colocar 3. 3 o quê? 3 segundos. A minha timeline tem 3 segundos e eu quero que a cada 3 segundos ele repita a animação infinitamente. Agora, se você assiste, ó, não existe mais aquela sensação de tranquinho, aquela coisinha que muda entre o final da timeline e o início. Então aqui a gente já tem, ó, o nosso background quadriculado funcionando perfeitamente, de uma forma extremamente simples usando shader. Nesse vídeo, eu te mostrei apenas algumas das inúmeras coisas do cinema 4D. Mas que tal você aprender mais sobre ele? Aí embaixo na descrição do vídeo tem o link do meu curso online de cinema 4D. Nesse curso, enquanto você conhece as principais funções e ferramentas do programa, nós vamos desenvolver este projeto do começo até o final, passando pelas etapas de modelagem, iluminação, materiais e texturas, animação e renderização. Você também vai conhecer mais sobre dinâmica, tracking, renderização multipass, modelagem orgânica, geradores, MoGraph e deformadores. Mas fique tranquilo, calma, respira, que esse curso é tanto para você que não conhece nada do cinema 4D, mas você que até conhece, mas quer conhecer mais das principais funções e ferramentas dele. O momento de dar um novo passo na sua carreira é agora. O link do curso está na descrição do vídeo. Se você não está sabendo, aqui no canal do YouTube eu tenho outros tutoriais de cinema 4D. Se você não assistiu ainda, não seja negligente. Clica aqui em cima no card e aí você vai para a playlist desses tutoriais. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu espero que você goste. Este vídeo cívico vai parando por aqui. Não esquece o like, por favor. Eu estou me esforçando muito para não implorar. Já deu o like? Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!